Você já sentiu que quanto mais se esforça para ser notado, menos valorizado você é? Que por mais que tente agradar, algumas pessoas simplesmente parecem não te dar o devido reconhecimento? E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em falar mais, mas em saber quando silenciar? O estoicismo ensina que o silêncio e a distância estratégica são armas poderosas para ganhar respeito, influência e até despertar o desejo nas pessoas. Grandes líderes, filósofos e estrategistas ao longo da história entenderam isso perfeitamente. O que acontece quando alguém para de te dar atenção de repente? Você sente a ausência. E é exatamente esse princípio que vamos explorar hoje. Neste vídeo, você vai aprender porque o silêncio pode ser mais poderoso do que palavras, como o afastamento estratégico pode aumentar seu valor percebido, a relação entre o silêncio, o autocontrole e o respeito que você recebe dos outros. Exemplos de grandes figuras que usaram essa estratégia para se tornar inesquecíveis. E aqui está o desafio. Assista até o final, porque cada técnica que eu vou te mostrar pode ser o que falta para você ser finalmente reconhecido e valorizado, seja nos relacionamentos, no trabalho ou na vida social. E antes de começarmos, quero saber, você já tentou se afastar de alguém e percebeu que, de repente, essa pessoa passou a te dar mais valor? Comente aqui embaixo sua experiência. E se esse conteúdo for útil para você, deixe o like. Isso me ajuda a continuar trazendo vídeos como esse e a espalhar esse conhecimento estoico para mais pessoas. Agora, vamos mergulhar no poder. Continuarmos. Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. Poder do silêncio e da distância estratégica. O silêncio sempre foi uma arma subestimada. Enquanto a maioria das pessoas tenta ganhar influência falando mais, argumentando ou tentando provar seu valor, os verdadeiros estrategistas sabem que o silêncio pode ser uma ferramenta muito mais poderosa. Na filosofia estoica, o autocontrole é uma das maiores virtudes. E nada demonstra mais autocontrole do que a capacidade de permanecer em silêncio quando a maioria das pessoas sente a necessidade de se justificar, se explicar ou preencher cada espaço com palavras. Quando você domina essa habilidade, automaticamente passa a ser visto como alguém mais forte, mais confiante e, consequentemente, mais respeitado. Vamos pensar em figuras como Marco Aurélio, Sêneca, e até grandes líderes modernos. Você já reparou como as pessoas mais influentes costumam falar menos, mas quando falam, suas palavras têm impacto? Isso não é por acaso. Elas sabem que o silêncio cria mistério, impõe respeito e faz com que cada palavra dita tenha mais peso. O impacto psicológico do silêncio. A psicologia social confirma esse princípio. O silêncio estratégico cria um efeito de escassez. Quando alguém não se expõe o tempo todo, as outras pessoas começam a valorizar mais sua presença e suas palavras. Isso acontece porque o cérebro humano é programado para desejar o que é raro e inatingível. Um exemplo clássico desse efeito acontece em negociações de alto nível. Os negociadores mais bem-sucedidos utilizam o silêncio como uma ferramenta para criar desconforto e levar o outro lado a ceder primeiro. O mesmo se aplica a qualquer relação interpessoal, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em qualquer ambiente social. Quando você domina o silêncio, as pessoas começam a respeitar mais o que você diz. Sua presença se torna mais impactante. Você deixa de ser previsível e passa a ser visto como alguém mais estratégico. Por outro lado, quem fala demais ou sente a necessidade constante de se justificar muitas vezes é percebido como inseguro, carente ou sem controle emocional. Quando o silêncio diz mais que palavras. Imagine uma situação em que alguém tenta te provocar, te desafiar
ou te menosprezar? O que é mais poderoso? Responder impulsivamente ou simplesmente manter o silêncio, deixando o outro lado no desconforto da própria insegurança? Muitos caem na armadilha de achar que precisam sempre ter a última palavra para vencer uma discussão. Mas a verdade é que muitas vezes o maior poder está em não reagir. Essa é a essência da filosofia estoica. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar sua resposta. O silêncio bem utilizado transmite uma mensagem poderosa. Eu não preciso provar nada para ninguém. E quando as pessoas percebem isso, elas começam a te ver de forma diferente, com mais respeito, mais interesse e, em muitos casos, com mais desejo. Agora que entendemos o poder psicológico do silêncio, vamos explorar no próximo capítulo como a distância estratégica pode amplificar ainda mais esse efeito e fazer as pessoas sentirem sua falta de forma natural. Se o silêncio é uma ferramenta poderosa, a distância estratégica é a chave para amplificar esse efeito. Enquanto o silêncio cria mistério e eleva seu valor percebido, o afastamento calculado desperta a ausência e faz com que as pessoas sintam sua falta sem que você precise forçar nada. O maior erro que muitos cometem é achar que precisam estar sempre disponíveis para serem valorizados. Na realidade, quanto mais previsível e acessível você for, menos impacto terá na vida das pessoas. Isso vale para relacionamentos amorosos, amizades, vida profissional e até mesmo para sua presença nas redes sociais. Porque a escassez gera valor. A psicologia nos ensina que as pessoas valorizam aquilo que é raro e difícil de obter. Quando algo está sempre disponível, o cérebro simplesmente se acostuma e para de dar tanta importância. Mas quando algo se torna escasso, a percepção muda. É exatamente por isso que o afastamento estratégico funciona tão bem. Pense em marcas de luxo como Rolex ou Ferrari. Elas não precisam encher os consumidores de propagandas ou promoções agressivas. Pelo contrário, limitam a oferta e criam exclusividade. O mesmo princípio se aplica às relações humanas. Quando você se afasta no momento certo, as pessoas começam a perceber sua ausência. Elas se perguntam por que você não está sempre disponível. Isso gera curiosidade e, muitas vezes, um desejo inconsciente de se reaproximar. Essa estratégia é usada por grandes figuras ao longo da história. Líderes como Napoleão Bonaparte e Steve Jobs sabiam que o mistério e a imprevisibilidade eram essenciais para manter seu poder e influência. O erro de estar sempre disponível. Se você sente que não é valorizado como gostaria, pode ser porque está sempre presente, sempre disponível e sempre previsível. E isso pode ser um problema. Pessoas que estão sempre acessíveis acabam sendo vistas como garantidas. E o que acontece com aquilo que é garantido? As pessoas deixam de dar valor. Por isso, se você quer que alguém realmente sinta sua falta e te valorize mais, precisa aprender a se afastar na hora certa. Mas atenção, não se trata de ignorar as pessoas ou agir com frieza sem motivo. Trata-se de criar um equilíbrio saudável entre presença e ausência. Quando e como se afastar? A melhor maneira de aplicar a distância estratégica é através de pequenos afastamentos controlados. Aqui estão algumas formas práticas de fazer isso. Reduza a frequência com que você inicia conversas. Se você sempre toma a iniciativa de falar com alguém, experimente dar um passo atrás e esperar que a outra pessoa tome essa atitude. Evite responder imediatamente. Sempre responder mensagens ou atender ligações na mesma hora faz com que os outros se acostumem com sua disponibilidade. Dê pausas estratégicas antes de responder. Saia no auge das interações. Grandes figuras sociais e até celebridades usam essa tática. Em um encontro ou conversa, saia no momento em que a interação está no auge, deixando uma impressão forte e fazendo com que as pessoas queiram mais sua presença. Desapareça ocasionalmente. Se você está sempre presente em um grupo social, trabalho ou até redes sociais, experimente sumir por um tempo.
Isso gera curiosidade e faz com que as pessoas sintam sua ausência. Essas pequenas mudanças podem aumentar drasticamente o valor que as pessoas atribuem a você. Agora que entendemos o poder da distância estratégica, no próximo capítulo vamos explorar como combinar o silêncio e o afastamento para construir uma presença magnética e inesquecível. Se o silêncio cria mistério e a distância estratégica desperta o desejo de proximidade, então a verdadeira maestria está em saber equilibrar esses dois elementos para construir uma presença magnética. O objetivo aqui não é apenas fazer alguém sentir sua falta momentaneamente, mas se tornar uma pessoa inesquecível, cuja ausência e presença sejam igualmente impactantes. Muitas pessoas erram ao interpretar essas estratégias como formas de manipulação, mas a verdade é que essa é uma abordagem natural, baseada na psicologia humana e na filosofia estoica. Quando você domina esse equilíbrio, não apenas passa a ser mais valorizado pelos outros, mas também desenvolve um senso profundo de autossuficiência e autoconfiança. Porque algumas pessoas são instantaneamente memoráveis. Você já conheceu alguém que, mesmo sem falar muito ou estar sempre presente, simplesmente parecia ter uma energia que atraía os outros? Esse magnetismo não é algo sobrenatural. É uma combinação de autocontrole, imprevisibilidade e um senso de propósito que inspira respeito e admiração. O que essas pessoas fazem diferente? Elas não sentem a necessidade de preencher todos os silêncios. Elas sabem quando se afastar e quando reaparecer, sempre no momento certo. Elas são seletivas com sua atenção, o que faz os outros valorizarem mais quando a recebem. Elas projetam autossuficiência, e isso desperta respeito e desejo de proximidade. No estoicismo, o foco sempre está no controle interno. Ao invés de buscar validação externa o tempo todo, os estoicos cultivam um senso de plenitude independente das opiniões e ações dos outros. E essa postura naturalmente atrai respeito. Como aplicar esse equilíbrio no dia a dia? A chave para construir essa presença magnética está em se tornar intencional sobre como, quando e com quem você gasta sua energia e atenção. Aqui estão algumas maneiras práticas de fazer isso. Aprenda a alternar entre presença e ausência. Não desapareça por tempo demais, a ponto de ser esquecido, mas também não esteja sempre disponível. Seu retorno deve ser marcante e positivo. Fale menos, mas diga mais. Quando você escolhe suas palavras com cuidado e fala com intenção, cada frase tem mais impacto. As pessoas passam a ouvir com mais atenção quando sabem que você não desperdiça palavras. Esteja confortável no silêncio. Ao invés de sentir a necessidade de sempre responder imediatamente ou preencher pausas em conversas, aprenda a segurar o olhar, respirar fundo e deixar o outro lado lidar com o silêncio. Isso projeta confiança. Crie momentos de impacto. Se você quer ser lembrado, precisa proporcionar experiências emocionantes ou inspiradoras. Pode ser um conselho valioso, um gesto inesperado ou até uma despedida no auge de uma interação. Seja seletivo com sua atenção. As pessoas percebem quando você dá atenção demais ou de menos. Encontrar o equilíbrio certo, dando valor a quem merece e se afastando quando necessário, reforça seu magnetismo. Quando você começa a aplicar essas práticas, os outros começam a perceber sua presença como algo especial. E quanto mais raro e valioso você se torna, mais forte é o impacto da sua ausência. No próximo capítulo, vamos ver como consolidar essa mentalidade no longo prazo e evitar os erros mais comuns que podem destruir esse efeito. Agora que entendemos o poder do silêncio e da distância estratégica, o próximo passo é consolidar essa mentalidade estoica para que esses princípios se tornem parte natural do seu comportamento. Mas atenção, muitas pessoas, ao tentarem aplicar essas estratégias,
acabam cometendo erros que podem anular todo o efeito positivo. O segredo para que essa abordagem funcione no longo prazo não está apenas em usar o silêncio e o afastamento, mas em se tornar uma pessoa que genuinamente não depende da validação externa para se sentir completo. Esse é o ponto onde o estoicismo se torna uma verdadeira ferramenta de transformação pessoal. O maior erro: usar o silêncio e a distância como manipulação. O primeiro e mais grave erro é usar essas estratégias de forma manipulativa, apenas para gerar reações nos outros. O verdadeiro estoico não se afasta esperando que alguém corra atrás. Ele se afasta porque entende que sua paz e seu valor não podem depender da resposta dos outros. Quando alguém usa o silêncio e o afastamento apenas como uma tática de jogo emocional, mais cedo ou mais tarde, as pessoas percebem e isso perde completamente o efeito. Em vez de despertar respeito e admiração, gera ressentimento e quebra de confiança. A solução: aplique essas estratégias como um reflexo do seu próprio crescimento pessoal. Isso significa que seu afastamento deve ser genuíno, um espaço para focar em si mesmo, em seus objetivos e em sua evolução. O erro de desaparecer completamente. Outro erro comum é sumir por longos períodos de tempo, esperando que os outros sintam sua falta e te valorizem mais. Isso pode funcionar inicialmente, mas se você desaparece por tempo demais, a tendência é que as pessoas simplesmente sigam em frente. A chave está no equilíbrio. Não esteja sempre disponível, mas também não seja esquecido. Saia no auge, mas reapareça no momento certo. Mostre que você é valioso, mas sem precisar provar isso constantemente. O segredo é alternar entre presença e ausência de forma natural, sem exageros. Lembre-se, pessoas magnéticas não precisam implorar por atenção, mas também não são fantasmas. A armadilha de esperar resultados imediatos. Um dos princípios centrais do estoicismo é entender que o verdadeiro poder está em agir sem apego ao resultado. Isso significa que quando você aplica essas estratégias, não pode ficar obcecado esperando uma reação imediata. Muitos desistem rápido porque não veem mudanças instantâneas. Mas a verdade é que as pessoas só começam a perceber sua ausência e seu valor ao longo do tempo. Se você muda seu comportamento hoje e espera que alguém reaja amanhã, já perdeu o foco. O estoico entende que o poder real não está na reação dos outros, mas sim no domínio sobre si mesmo. Quando você aplica esses princípios de forma consistente, sem ansiedade ou expectativa, os resultados vêm naturalmente, fortalecendo a mentalidade estoica para sempre. Se você quer que essas estratégias se tornem parte natural da sua vida, precisa trabalhar na sua mentalidade todos os dias. Aqui estão alguns hábitos que podem te ajudar. Pratique o desapego emocional. Lembre-se de que você não controla como os outros vão reagir. Foque em controlar apenas a sua própria postura. Treine a autodisciplina. Quanto mais autocontrole você tem, mais natural será manter o silêncio e a distância sem ansiedade. Aprenda a se valorizar de dentro para fora. Se você busca validação externa o tempo todo, sempre será refém da opinião dos outros. Construa sua autoconfiança através de conquistas internas. Seja paciente. A mudança de percepção das pessoas ao seu redor leva tempo. Continue aplicando os princípios estoicos e os resultados virão. Agora que você já sabe como consolidar essa mentalidade, no último capítulo vamos fechar com o impacto definitivo do silêncio e da distância estratégica na sua vida, e como isso pode transformar não apenas seus relacionamentos, mas sua própria identidade. Chegamos ao ponto final dessa jornada. Você já entendeu como o silêncio pode ser uma arma poderosa, como a distância estratégica pode aumentar seu valor e como consolidar essa mentalidade
mentalidade de forma natural. Agora é hora de ver o impacto real disso na sua vida. Muitas pessoas passam a vida buscando validação. Elas falam demais para serem notadas, correm atrás de pessoas que não as valorizam e vivem em um ciclo de frustração. Mas aqueles que entendem o poder do silêncio e da presença seletiva transformam completamente suas relações pessoais, profissionais e sua própria identidade. O silêncio e a distância moldam como os outros te percebem. Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente são respeitadas, enquanto outras parecem que precisam sempre se esforçar para serem levadas a sério? Isso não acontece por acaso. Pessoas que dominam o uso do silêncio e da distância estratégica projetam uma aura de confiança e poder. Elas não falam demais, não tentam provar nada e, justamente por isso, acabam sendo mais valorizadas. Quando você começa a aplicar esses princípios de forma consistente, as pessoas passam a enxergar você como alguém seguro de si. Suas palavras ganham mais peso porque não são ditas em excesso. Sua ausência se torna sentida, pois você não está sempre disponível. Você se torna mais desejado nos relacionamentos e mais respeitado no ambiente profissional. Esse é o verdadeiro impacto da mentalidade estoica aplicada à sua vida. Você não precisa mais correr atrás de reconhecimento. Ele vem até você naturalmente. A transformação pessoal, que vem com o autocontrole. Mas o maior impacto dessas mudanças não está apenas em como os outros te enxergam. Está na forma como você enxerga a si mesmo. Quando você domina o poder do silêncio e da distância estratégica, você percebe que não precisa mais da aprovação constante dos outros para se sentir completo. Você começa a se sentir confortável em sua própria companhia. Tomar decisões sem precisar da validação externa. Atrair respeito sem precisar se esforçar demais para isso. Construir relações mais saudáveis e equilibradas. Isso não significa que você deva se tornar uma pessoa fria ou distante. Significa que você aprende a valorizar sua energia, seu tempo e sua presença. E ao fazer isso, os outros também passam a te valorizar mais. O último passo, aplicação contínua e o poder da consistência. Agora que você entende como tudo isso funciona, há apenas um último elemento a ser considerado: a consistência. Nenhuma transformação acontece da noite para o dia. Para que o silêncio e a distância estratégica tragam resultados reais na sua vida, você precisa aplicá-los continuamente. Isso significa que, a partir de agora, você será mais seletivo com sua atenção. Não precisará preencher todo o silêncio com palavras vazias. Deixará que os outros sintam sua ausência de forma estratégica e, acima de tudo, será o mestre das suas emoções e reações. Essas são habilidades que vão te acompanhar para o resto da vida. E quanto mais você as pratica, mais naturais elas se tornam. Conclusão: você está pronto para se tornar memorável. O silêncio e a distância estratégica não são táticas passageiras. São princípios que transformam sua forma de se relacionar com o mundo. Ao longo desse vídeo, você aprendeu a usar o silêncio para ganhar respeito e admiração, aplicar a distância estratégica para aumentar seu valor, evitar os erros comuns que sabotam essas estratégias, construir uma mentalidade estoica sólida e resiliente. Agora, cabe a você colocar isso em prática e observar como tudo muda ao seu redor. Imagine como seria sua vida se você tivesse a coragem e a clareza para reconhecer e eliminar tudo aquilo que te faz mal. Como disse Sêneca, se alguém não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Esta frase resume o que muitas pessoas enfrentam em relacionamentos tóxicos. Estão presas, sem direção, navegando em mares de culpa, manipulação e desgaste emocional. Este vídeo é um guia para ajudá-lo a identificar essas relações prejudiciais e, mais importante, como retomar sua paz. Você aprenderá a identificar os sinais de toxicidade, entenderá como essas relações afetam sua saúde mental e terá estratégias práticas para lidar com situações difíceis, desde a decisão de cortar laços até o enfrentamento das reações alheias. Vamos juntos nessa jornada de autodesenvolvimento e bem-estar emocional. Vou destrinchar todo esse conteúdo em capítulos
para ficar de melhor compreensão e que você consiga absorver de forma simples tudo o que precisa saber e como agir nas situações tóxicas necessárias. Então vamos começar. Antes de continuarmos, se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. Capítulo 1. O que é uma relação tóxica? Revisão histórica e definição prática. As relações tóxicas não são um fenômeno moderno. Desde os tempos antigos, filósofos e pensadores alertavam sobre o perigo de conviver com pessoas que drenam nossas energias. Platão falava sobre como as conexões humanas devem nos elevar e não nos prender em ciclos de dor. Mas o que, afinal, define uma relação tóxica? É qualquer vínculo, seja romântico, familiar, de amizade ou profissional, onde há desequilíbrio. Geralmente isso envolve comportamentos como manipulação, controle excessivo, críticas constantes, vitimização ou abuso emocional. Essas dinâmicas corroem sua autoestima, minam sua confiança e podem deixar marcas profundas na saúde mental. As relações tóxicas não se limitam a grandes abusos. Muitas vezes, pequenos atos diários como sarcasmos repetitivos ou a falta de empatia são sinais de alerta. Reconhecer o problema é o primeiro passo para se libertar. Pense em alguém que faz você sentir que nunca é suficiente ou que precisa se justificar o tempo todo. Esse comportamento, que pode parecer trivial, é um indicativo de toxicidade. Capítulo 2. Tipos de relações tóxicas e seus sinais. Nem todas as relações tóxicas são iguais. Elas podem assumir diferentes formas e afetar áreas distintas de sua vida. Compreender os tipos mais comuns pode ajudá-lo a identificar padrões prejudiciais e agir com mais clareza. 1. Relações românticas tóxicas. Em relacionamentos amorosos, a toxicidade frequentemente se manifesta como ciúmes extremos, controle sobre decisões pessoais, manipulação emocional e até isolamento social. Um parceiro tóxico pode usar frases como "se você realmente me amasse, faria isso por mim", criando uma dependência emocional insalubre. 2. Relações familiares tóxicas. A família, embora seja o nosso primeiro círculo de apoio, pode também ser uma fonte de comportamentos tóxicos. Pais controladores, irmãos invejosos ou parentes críticos podem perpetuar sentimentos de culpa e inadequação. Frases como "você nunca faz nada certo" ou comparações constantes são exemplos claros. 3. Relações de amizade tóxicas. Amigos tóxicos frequentemente mostram comportamentos como falta de reciprocidade, inveja disfarçada e desinteresse pelas suas conquistas. Eles podem invalidar seus sentimentos com comentários do tipo "você está exagerando", ou ignorar suas necessidades emocionais. 4. Relações profissionais tóxicas. No ambiente de trabalho, a toxicidade pode surgir de chefes autoritários, colegas manipuladores ou um ambiente de competitividade desleal. Esse tipo de relação pode drenar sua energia, impactar sua produtividade e até prejudicar sua saúde física. Como identificar os sinais de alerta? Você sente ansiedade ou exaustão após interagir com essa pessoa? Há críticas constantes, mas raramente elogios ou reconhecimento. Existe manipulação emocional, onde a culpa é frequentemente direcionada a você. Você percebe que suas necessidades e sentimentos são frequentemente ignorados ou menosprezados. Identificar esses padrões é essencial para tomar as primeiras medidas em direção à mudança. Capítulo 3. Consequências das relações tóxicas para a saúde mental e emocional. Viver em uma relação tóxica não é apenas desgastante, é um fardo que pode trazer impactos profundos na sua saúde mental, emocional e até física. Reconhecer as consequências é essencial para entender a importância de buscar mudança e se libertar de vínculos prejudiciais. 1. Ansiedade e estresse constantes. Estar em um relacionamento tóxico pode criar uma sensação constante de alerta, como se você estivesse sempre andando sobre ovos. Isso gera níveis crônicos de estresse, que podem se transformar em ansiedade e, em casos extremos, evoluir para crises de pânico. 2. Queda na autoestima. Comentários críticos, manipulação emocional e a falta de apoio podem corroer sua autoconfiança. Com o tempo, você pode começar a acreditar que realmente não é suficiente
ou que não merece respeito e carinho. 3. Depressão e isolamento emocional. Relações tóxicas frequentemente levam ao isolamento. Seja pela influência direta da pessoa tóxica ou pelo desgaste emocional, você pode se afastar de outras pessoas que poderiam oferecer suporte, intensificando sentimentos de solidão e tristeza. 4. Impactos físicos. O estresse emocional gerado por essas relações pode afetar sua saúde física. Insônia, dores de cabeça frequentes, problemas digestivos e até doenças cardiovasculares podem ser consequências do impacto negativo na saúde mental. 5. Limitação no desenvolvimento pessoal. Estar preso a um ciclo de toxicidade rouba energia e tempo que poderiam ser usados para investir em seus próprios objetivos, sonhos e crescimento pessoal. Muitas vezes, a pessoa tóxica desmotiva qualquer tentativa de evolução, seja com críticas ou com desinteresse em suas conquistas. Porque entender essas consequências é crucial. Reconhecer como a toxicidade está afetando sua vida é o primeiro passo para priorizar seu bem-estar. Quando você percebe o quanto está perdendo emocionalmente e fisicamente, o desejo de mudança se torna mais urgente. Capítulo 4. Estratégias práticas para lidar com relações tóxicas. Superar uma relação tóxica exige coragem, planejamento e ação. Não basta identificar os sinais. É necessário tomar medidas para proteger sua saúde emocional e reconstruir sua vida. Aqui estão estratégias práticas para lidar com essas situações de forma assertiva e efetiva. 1. Estabeleça limites claros. A primeira e mais importante medida é definir limites saudáveis. Isso inclui comunicar de forma assertiva o que você aceita e não aceita em suas interações. Seja firme, mas respeitoso. Por exemplo, se uma pessoa constantemente invalida seus sentimentos, diga claramente: eu valorizo nosso relacionamento, mas não posso aceitar que minhas emoções sejam desconsideradas. 2. Aprenda a dizer não. A palavra não é uma ferramenta poderosa. Não se sinta culpado por recusá-la, especialmente quando perceber que está sendo manipulado ou explorado. Pratique o não de forma educada, mas firme, sem necessidade de justificativas longas. 3. Priorize sua saúde mental. Procure apoio psicológico para entender melhor o impacto da relação tóxica na sua vida e para fortalecer sua autoestima. Terapia, grupos de apoio ou até conversas com amigos confiáveis podem ser extremamente úteis nesse processo. 4. Reduza o contato gradualmente. Se cortar completamente a relação não for uma opção imediata, comece reduzindo gradualmente o contato. Evite discussões desnecessárias e minimize interações que te deixem vulnerável ao comportamento tóxico. 5. Tenha um plano para comunicar o término. Ao decidir encerrar a relação, prepare-se para comunicar sua decisão de forma assertiva, seja direto, mas respeitoso, enfatizando como essa escolha é sobre seu bem-estar. Por exemplo, diga: eu preciso me afastar porque percebo que essa relação não está sendo saudável para mim. Evite acusações, pois isso pode desencadear reações defensivas. 6. Desenvolva uma rede de suporte. Relações tóxicas muitas vezes isolam você de pessoas positivas. Reconstrua ou fortaleça sua rede de apoio com amigos, familiares e mentores que realmente se preocupam com seu bem-estar. Esses relacionamentos saudáveis serão um alicerce importante na sua recuperação. 7. Pratique o autocuidado. Cultive hábitos que fortaleçam sua mente e corpo. Exercício físico, meditação, hobbies e uma alimentação balanceada são aliados fundamentais para restaurar seu equilíbrio emocional. 8. Prepare-se para possíveis reações. Nem sempre a pessoa tóxica aceitará sua decisão facilmente. Prepare-se para reações como manipulação emocional, raiva ou tentativas de reaproximação. Mantenha-se firme e lembre-se de que priorizar seu bem-estar não é egoísmo, mas uma necessidade. 9. Aprenda a perdoar, mas não a esquecer. O perdão é uma ferramenta poderosa para liberar o peso emocional de uma relação tóxica. No entanto, isso não significa aceitar o retorno à mesma dinâmica prejudicial. Perdoar é para você, para sua paz, e não para justificar comportamentos nocivos. Essas estratégias formam um guia prático para lidar com a toxicidade de maneira consciente e eficaz. Capítulo 5. Reconstruindo sua vida após o afastamento. Encerrar uma relação tóxica é um ato de coragem, mas também é apenas o começo de uma jornada de autodescoberta e reconstrução. O espaço que antes era ocupado pela negatividade agora pode ser preenchido com propósito,
crescimento e alegria. Aqui estão passos fundamentais para reconstruir sua vida após esse importante rompimento. 1. Reafirme seus valores e prioridades. O que realmente importa para você? Quais são os seus valores? Use esse momento para refletir sobre quem você é e o que deseja para a sua vida. Fazer uma lista dos seus objetivos e aspirações pode ajudá-lo a redirecionar seu foco para o futuro. 2. Invista em relacionamentos saudáveis. Com o espaço deixado pela relação tóxica, invista em conexões que nutrem sua alma. Cultive amizades que promovam apoio mútuo, respeito e crescimento. Construa relações baseadas na confiança, sem medo de ser quem você é. 3. Explore novos interesses e hobbies. Reconstruir sua vida envolve redescobrir sua identidade fora da relação que te consumia. Dedique tempo a hobbies antigos ou explore novos interesses. Pode ser uma aula de dança, jardinagem, leitura ou qualquer atividade que traga alegria genuína. 4. Fortaleça sua inteligência emocional. Use essa experiência como uma oportunidade para desenvolver inteligência emocional. Pratique a autorregulação, a empatia e a resiliência. Isso ajudará você a lidar melhor com os desafios futuros e a construir relações mais saudáveis. 5. Celebre pequenas vitórias. Cada passo para longe de uma relação tóxica é uma conquista. Celebre esses momentos, mesmo que pareçam pequenos. Reconheça sua força e resiliência e lembre-se de que o progresso é mais importante do que a perfeição. 6. Aprenda com o passado. Embora dolorosas, as experiências em relações tóxicas podem trazer lições valiosas. Identifique padrões ou comportamentos que você não deseja repetir no futuro e use essa sabedoria para orientar suas escolhas. 7. Defina limites para o futuro. Use o que aprendeu para estabelecer limites claros em novos relacionamentos. Saber dizer não e respeitar suas próprias necessidades é um sinal de maturidade emocional e autossuficiência. 8. Pratique a gratidão e o otimismo. Cultivar um olhar positivo para a vida é uma forma poderosa de transformar sua realidade. Agradeça por estar superando esse momento e por todas as oportunidades que surgem ao seu redor. A gratidão atrai mais energia positiva e fortalece sua determinação. 9. Foque no seu desenvolvimento pessoal. Invista em você. Isso pode significar continuar seus estudos, desenvolver habilidades profissionais ou até mesmo praticar meditação e mindfulness. Priorizar seu crescimento é o melhor presente que você pode se dar. 10. Seja paciente consigo mesmo. Reconstruir sua vida não acontece da noite para o dia. Respeite seu tempo de cura e não se cobre demais. Lembre-se, cada passo, por menor que pareça, é um avanço em direção à vida plena que você merece. Capítulo 6. O impacto das relações tóxicas na sua saúde mental e física. As relações tóxicas não afetam apenas o estado emocional. Pesquisas mostram que viver sob constante estresse ou negatividade pode ter efeitos devastadores na saúde mental e física. Quando estamos presos em um relacionamento prejudicial, nosso corpo e mente reagem como se estivéssemos constantemente sob ameaça. Vamos detalhar alguns desses impactos para que você entenda a gravidade da situação e a necessidade de se proteger. 1. Estresse crônico e seu custo invisível. Viver em uma relação tóxica frequentemente ativa a resposta de luta ou fuga no cérebro. Isso significa que você pode estar constantemente em estado de alerta, antecipando conflitos ou absorvendo críticas. Esse estresse crônico pode levar a insônia, fadiga, dores de cabeça e até doenças cardíacas. A saúde emocional é diretamente conectada à saúde física e negligenciá-la pode ter consequências duradouras. 2. Ansiedade e depressão. Pessoas que convivem com parceiros, familiares ou amigos tóxicos frequentemente relatam aumento na ansiedade e nos sintomas depressivos. A constante desvalorização, manipulação ou agressividade mina a autoestima e faz com que a pessoa duvide do próprio valor. Com o tempo, isso pode criar um ciclo de negatividade, onde a vítima acredita que não merece algo melhor. 3. A influência no sistema imunológico. Relações tóxicas afetam até mesmo o sistema imunológico. Estudos indicam que o estresse prolongado pode reduzir a capacidade do corpo de combater infecções. Isso explica por que muitas pessoas relatam adoecer com mais frequência durante períodos de relacionamentos problemáticos. 4. Alimentação e vícios.
como fuga emocional. A toxicidade nos relacionamentos também pode impactar hábitos de vida. Muitas pessoas recorrem à alimentação descontrolada, álcool ou outras formas de escape para aliviar o sofrimento emocional. Infelizmente, isso pode gerar novos problemas, como ganho de peso, dependência ou piora da saúde geral. 5. Reconhecendo o preço invisível. Um aspecto assustador das relações tóxicas é que muitas vezes os impactos aparecem de forma sutil e gradual. Você pode não perceber que está perdendo vitalidade, energia e entusiasmo até que a situação se torne insustentável. Reconhecer esses sinais precocemente é essencial para evitar danos mais profundos. Agora que discutimos o impacto direto na saúde no próximo capítulo, vamos explorar estratégias práticas para criar um ambiente mental e físico de cura e proteção. Capítulo 7. Como se comunicar com assertividade ao encerrar relações tóxicas. Uma das maiores dificuldades ao encerrar uma relação tóxica é comunicar essa decisão de forma assertiva e sem gerar mais conflitos. Não é incomum que a pessoa tóxica reaja com raiva, manipulação ou culpa, tornando o momento ainda mais desafiador. Vamos abordar como estruturar essa comunicação para que você mantenha sua paz e siga em frente com convicção. 1. Defina seu propósito antes de agir. Antes de iniciar qualquer conversa, reflita sobre seus motivos e sua decisão. Pergunte a si mesmo: por que eu preciso encerrar essa relação? Ter clareza sobre o impacto negativo que a relação tem causado vai fortalecer sua determinação e te preparar emocionalmente. 2. Escolha o momento certo. Ao abordar a conversa, escolha um momento em que ambas as partes estejam calmas. Evite iniciar discussões durante conflitos acalorados ou em situações públicas, pois isso pode agravar a situação. 3. Use uma linguagem clara e respeitosa. Foque no uso de uma linguagem que expresse suas necessidades, em vez de atacar ou culpar o outro. Exemplos de frases úteis incluem: eu sinto que essa relação não tem sido saudável para mim e preciso me afastar para o meu bem-estar. Essa decisão não é fácil, mas acredito que seja o melhor para nós dois seguirmos nossos caminhos. 4. Estabeleça limites firmes. A assertividade inclui deixar claro que sua decisão é final e que você não quer prolongar discussões ou ser persuadido a mudar de ideia. Seja firme, mas educado. Algo como: essa é uma decisão que tomei após muita reflexão e espero que você possa respeitar isso. 5. Esteja preparado para reações inesperadas. Nem sempre a outra pessoa aceitará sua decisão com maturidade. Podem surgir manipulações emocionais, promessas de mudança ou até ataques verbais. Prepare-se para essas possibilidades e mantenha sua posição sem se envolver em discussões desnecessárias. 6. Considere escrever uma carta. Se o contato direto for muito difícil ou se houver risco de agressividade, considere comunicar sua decisão por meio de uma carta ou mensagem escrita. Isso permite que você organize seus pensamentos e evite interrupções durante o processo. 7. Confie no apoio de pessoas próximas. Compartilhe sua decisão com amigos ou familiares que você confia. Eles podem oferecer suporte emocional e ajudar a reforçar sua determinação. Saber que você não está sozinho faz toda a diferença nesse processo. Essa abordagem equilibrada permitirá que você se comunique de forma eficaz e saia da situação com dignidade. No próximo capítulo, abordaremos como lidar com as consequências emocionais e práticas dessa decisão, ajudando a reforçar sua confiança no processo. Capítulo 8. Lidando com as consequências de encerrar uma relação tóxica. Tomar a decisão de encerrar uma relação tóxica é um ato de coragem, mas as consequências emocionais e práticas podem ser desafiadoras. É comum sentir culpa, dúvida ou até medo após o rompimento, mesmo quando a decisão foi a melhor para sua saúde mental. Vamos explorar como lidar com essas emoções e reconstruir sua paz interior. 1. A culpa, uma companheira momentânea. É natural sentir culpa ao cortar relações, especialmente se você foi ensinado a sempre priorizar os outros. No entanto, lembre-se, a culpa não é um sinal de erro, mas uma resposta emocional normal quando você desafia padrões ou expectativas. Reflita sobre o motivo da sua decisão e pergunte-se: eu agi pelo meu bem-estar ou para machucar alguém? Quando a resposta for o seu bem-estar, a culpa deve ser enfrentada com autocompaixão. 2. O medo do isolamento. Outro efeito colateral comum
É o medo de ficar sozinho ou de perder o apoio social que a relação fornecia, mesmo que de forma disfuncional. Esse medo pode ser especialmente intenso em relações familiares ou longas amizades. Para combatê-lo, invista em conexões genuínas com pessoas que respeitem e valorizem você. Essas relações saudáveis serão seu alicerce durante esse período de transição. 3. Aceitando a dor da separação. Cortar laços com uma pessoa tóxica não elimina automaticamente a dor que essa relação causou. Muitas vezes a dor permanece por um tempo, enquanto você processa memórias, mágoas e expectativas não correspondidas. Permita-se sentir essa dor sem tentar evitá-la. É na aceitação do sofrimento que você encontra força para seguir em frente. 4. Praticando o perdão para você e para o outro. Embora pareça contraditório, o perdão é uma ferramenta poderosa para se libertar do passado. Perdoar não significa justificar comportamentos abusivos, mas sim recusar-se a carregar o peso do ressentimento. Da mesma forma, perdoe-se pelos momentos em que talvez tenha ignorado sinais ou permanecido na relação por mais tempo do que deveria. 5. Criando novos hábitos emocionais. Após sair de uma relação tóxica, é comum perceber padrões emocionais que precisam ser reestruturados. Pergunte-se: como eu posso nutrir minha autoestima de forma saudável? Ou, que lições essa experiência me trouxe? Terapias ou práticas como journaling, escrita reflexiva, podem ajudá-lo a identificar comportamentos antigos e a substituí-los por atitudes que fortaleçam sua identidade. 6. Lidando com a insistência da outra pessoa. Nem sempre a pessoa tóxica aceita o encerramento facilmente. É possível que ela tente reaproximações, use promessas ou até manipulação para retomar a relação. Nesse caso, reforce os limites estabelecidos e, se necessário, reduza o contato ao mínimo. Bloqueios em redes sociais ou mudanças em rotinas podem ser medidas úteis para proteger seu espaço emocional. 7. Redescobrindo sua identidade. Muitas pessoas relatam que, após saírem de relações tóxicas, sentem como se tivessem perdido parte de quem são. Isso é comum, pois a toxicidade frequentemente exige uma adaptação emocional para evitar conflitos. Agora, é o momento de redescobrir quem você é. Experimente novos hobbies, revisite velhos sonhos e permita-se explorar partes da sua personalidade que ficaram de lado. 8. Construindo um ambiente de cura. Seu espaço físico pode influenciar diretamente seu bem-estar emocional. Após o término, renove sua casa ou ambiente de trabalho, eliminando objetos ou lembranças que tragam associações negativas. Use esse momento para criar um ambiente que transmita tranquilidade e reflita sua nova fase. Esses passos ajudam a suavizar as consequências do rompimento e preparam o terreno para o próximo estágio, a reconstrução do seu bem-estar e a valorização do seu crescimento pessoal. Capítulo 9. Aprendendo a reconhecer e evitar novas relações tóxicas. Depois de superar uma relação tóxica, o aprendizado mais valioso é saber identificar sinais de alerta em futuros relacionamentos. Isso não significa viver com desconfiança, mas sim desenvolver um radar emocional que o proteja de se envolver em situações semelhantes. 1. Compreenda seus limites pessoais. Definir limites é essencial para evitar relações prejudiciais. Pergunte a si mesmo: quais comportamentos eu não aceito? Ter clareza sobre seus limites te ajuda a reconhecer rapidamente quando alguém os ultrapassa. 2. Atenção aos sinais de alerta. Relacionamentos tóxicos geralmente começam com pequenos sinais que podem passar despercebidos. Exemplos incluem críticas constantes disfarçadas de brincadeiras, comportamento controlador, como monitorar seus horários ou amizades, falta de responsabilidade emocional, onde a outra pessoa nunca admite erros. Aprender a identificar esses sinais e agir de forma preventiva é uma habilidade que se aprimora com o tempo. 3. Teste o equilíbrio da relação. Saudáveis relacionamentos são baseados em reciprocidade. Observe se a outra pessoa demonstra o mesmo interesse em contribuir para a relação ou se ela parece apenas absorver seus esforços. Um teste simples é perguntar: se eu parasse de tentar, a relação continuaria existindo? 4. Trabalhe sua autoestima. Relações tóxicas muitas vezes se aproveitam de inseguranças. Quanto mais forte for sua autoestima, menor será a chance de tolerar comportamentos inadequados. Trabalhe continuamente para valorizar suas conquistas, qualidades e o que você oferece ao mundo. 5. Não ignore sua intuição. Seu corpo e mente, muitas vezes, reconhecem o perigo
antes mesmo que você consiga racionalizá-lo. Se algo parece errado em uma relação, confie em seus sentimentos e investigue. Sua intuição é um poderoso guia quando você aprende a ouvi-la. 6. Invista em autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para construir relações saudáveis. Quanto mais você entende suas necessidades, seus gatilhos e suas expectativas, mais fácil será identificar o que funciona e o que não funciona em um relacionamento. As relações que construímos ao longo da vida moldam profundamente quem somos. Cada vínculo, desde os mais leves até os mais intensos, traz consigo a oportunidade de aprendizado, transformação e autodescoberta. Mas, inevitavelmente, algumas conexões nos colocam em situações que desafiam nossa paz, segurança e até nossa identidade. É nessas situações que precisamos desenvolver uma reflexão profunda e muitas vezes dolorosa. Manter o vínculo vale mais do que preservar o próprio bem-estar. Relações tóxicas não surgem repentinamente. Elas se constroem gradualmente, muitas vezes mascaradas por momentos de afeto, palavras doces ou um senso de dependência emocional. Isso torna difícil identificar quando um relacionamento deixou de ser saudável e passou a drenar suas energias. Ainda assim, nossa mente e corpo dão sinais claros. Pode ser aquela sensação de cansaço emocional após interações, o aperto no peito ao prever uma conversa difícil ou a constante dúvida sobre seu valor, algo que antes nunca foi questionado. A dificuldade de cortar laços com uma pessoa tóxica muitas vezes vem de um conflito interno. Há a esperança de que, com tempo ou esforço, a pessoa mude. Talvez exista o medo de ser injusto, de se arrepender ou até de enfrentar as críticas de outros. No entanto, ao prolongar relações prejudiciais, nos afastamos de nossa essência. Passamos a viver sob a sombra das expectativas ou necessidades do outro, negligenciando o nosso direito de sermos inteiros, plenos e felizes. Encerrar uma relação é um ato que exige coragem, pois envolve desapego, enfrentamento e uma reestruturação emocional. Mas esse processo é também libertador. É como retirar um peso que, por muito tempo, foi carregado sem perceber o quanto limitava seus passos. Essa liberdade, entretanto, não vem sem dores ou desafios. Pode haver um período de luto, onde você questionará sua decisão, sentirá saudade ou será confrontado pela ausência. Porém, é nesse vazio que nasce o espaço para algo novo, a reconstrução de sua identidade, sua autoconfiança e sua capacidade de amar, começando por si mesmo. Ao escolher se afastar de pessoas que não respeitam seus limites ou que de alguma forma prejudicam seu equilíbrio, você assume uma postura de responsabilidade emocional. Esse é um compromisso com o seu bem-estar e também um exemplo para aqueles ao seu redor. Demonstrar que você valoriza sua paz é um ato inspirador que pode incentivar outros a fazerem o mesmo. Transformar o sofrimento de uma relação tóxica em aprendizado é um dos passos mais importantes no caminho da cura. Reflita sobre as lições que essa experiência trouxe. Talvez você tenha aprendido a ser mais assertivo, a valorizar sua intuição ou a identificar comportamentos que antes pareciam inofensivos. Cada lição é um presente que, embora venha embalado em dor, carrega o poder de prevenir futuros desgastes e fortalecer suas próximas relações. Cuidar de si mesmo após encerrar uma relação exige paciência e gentileza. Este é o momento de se reconectar com quem você é, sem a influência das expectativas ou críticas de terceiros. Explore novos hobbies, reconstrua sua rotina e, principalmente, celebre pequenas vitórias diárias. Esses passos, por menores que pareçam, são degraus que o levam de volta ao equilíbrio emocional. Reconstruir a paz interior não é um destino, mas um processo contínuo. Envolve aprender a se proteger sem se fechar, a confiar sem ingenuidade e a amar sem se anular. E nesse percurso, você perceberá que o ato de dizer não a algo ou alguém que prejudica sua paz é, na verdade, um profundo sim a você mesmo. Afinal, as relações mais importantes que temos na vida são as que construímos com nosso eu interior. E cuidar dessa relação é, antes de tudo, um gesto de amor e respeito próprio. Expandir a reflexão sobre relações tóxicas é também ampliar nossa compreensão sobre como elas afetam diferentes áreas da nossa vida. A influência de uma relação que desgasta vai além das emoções. Ela pode impactar sua saúde física, sua produtividade, seus sonhos
e até suas conexões com outras pessoas. Quando convivemos com alguém que constantemente impõe críticas, provoca ansiedade ou ignora nossos limites, nosso sistema emocional entra em estado de alerta. Isso ativa respostas fisiológicas como estresse crônico, insônia, fadiga e até mesmo queda na imunidade. A toxicidade, nesse sentido, é como um veneno sutil que se acumula silenciosamente até gerar danos significativos. Por isso, reconhecer os sinais e agir para romper com essas relações não é apenas um ato emocional, é também um cuidado com a sua saúde integral. Algumas pessoas hesitam em se afastar porque acreditam que isso significa fracasso ou egoísmo, mas, na realidade, escolher a própria paz é um ato de sabedoria. É compreender que não temos o poder de mudar o outro, mas podemos transformar nossa resposta às circunstâncias. Em vez de nos fixarmos no esforço de consertar alguém ou algo, podemos redirecionar nossa energia para construir uma vida mais equilibrada, onde os relacionamentos sejam uma fonte de apoio e não de sofrimento. Além disso, quando permanecemos em relações tóxicas, enviamos uma mensagem silenciosa para nós mesmos: eu aceito menos do que mereço. Esse padrão pode se refletir em outras áreas, como sua autoestima, seus projetos e até suas ambições. Quando você se liberta dessa dinâmica, algo curioso acontece. Você começa a enxergar possibilidades onde antes via limitações. A energia antes drenada em conflitos e desgastes passa a ser investida em crescimento, em explorar novas conexões e em cultivar hábitos que fortalecem sua mente e espírito. É nesse ponto que a ideia principal do vídeo ganha ainda mais força. Romper com relações tóxicas não é apenas um ato de finalização, mas de renovação. É como podar uma planta para que ela cresça mais forte. O que pode parecer um ato de perda inicial é, na verdade, um gesto de fertilização para o futuro. Você começa a atrair pessoas e situações que estão alinhadas com seus valores, com sua paz e com o que você busca construir. Fortalecer essa ideia passa por reforçar que não há vergonha em priorizar sua saúde emocional. Muitos de nós crescemos acreditando que resistir ao sofrimento ou tolerar comportamentos ruins é um sinal de força, mas na realidade, a verdadeira força está em reconhecer o que nos machuca e tomar medidas para nos proteger. Essa força, por sua vez, inspira coragem em outras pessoas que talvez estejam enfrentando dilemas semelhantes, mas ainda não conseguiram dar o primeiro passo. Outro ponto essencial é perceber que não estamos sozinhos nesse processo. Embora seja um caminho individual, buscar apoio de amigos confiáveis, familiares ou até profissionais de saúde mental pode tornar a jornada menos pesada. O suporte externo ajuda a validar nossos sentimentos, nos encoraja a persistir e nos lembra de que merecemos, sim, uma vida onde a paz seja uma constante e não uma exceção. Por fim, a chave para fortalecer essa narrativa está em lembrar que a liberdade emocional é um presente inestimável. Quando você escolhe se afastar de relações tóxicas, você está, acima de tudo, escolhendo se aproximar de si mesmo. Você está afirmando que merece viver sem pesos desnecessários, sem angústias constantes, sem dúvidas sobre o próprio valor. E essa escolha, embora difícil, é a base para uma vida mais leve, plena e alinhada com seus verdadeiros objetivos. Ao longo deste vídeo, exploramos os sinais de uma relação tóxica, como ela impacta nossa saúde mental e emocional, e o mais importante, como podemos nos libertar desse ciclo prejudicial. Lembre-se de que cortar laços com pessoas que não agregam valor à sua vida não é um ato de crueldade, mas sim uma afirmação do seu direito de viver em paz, de buscar o que é saudável e de preservar sua energia para o que realmente importa. Ao tomar a decisão de se afastar, você não está abandonando ninguém. Você está, na verdade, priorizando sua evolução pessoal, sua saúde e seu bem-estar. A verdadeira liberdade vem de escolher com quem você quer compartilhar sua vida e seus recursos emocionais. Agora que você tem as ferramentas e a perspectiva necessária para reconhecer e se libertar de relações tóxicas, chegou o momento de agir. Pergunte-se, o que é mais importante para você? Sua paz ou uma relação que o desgasta constantemente? Se este vídeo fez você refletir sobre suas próprias conexões e como elas afetam sua vida, não deixe de se inscrever no canal,
para mais conteúdos que vão ajudá-lo a seguir um caminho de autoconhecimento e fortalecimento emocional. Compartilhe este vídeo com amigos ou familiares que também merecem saber como viver uma vida mais leve e equilibrada. E claro, compartilhe nos comentários a sua experiência. Como você tem lidado com relações tóxicas em sua vida? Vamos continuar essa conversa, pois sua jornada de libertação começa agora. O maior obstáculo para vencer é o próprio eu. Sêneca. Caros buscadores de sabedoria e disciplina que se encontram imersos nesta jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, permitam-me compartilhar com vocês 11 segredos estoicos destinados a instilar em suas vidas a virtude da disciplina. Neste mundo repleto de distrações e tentações, encontrar a disciplina interior pode parecer uma tarefa árdua e inalcançável. No entanto, os antigos filósofos estoicos nos legaram um tesouro de ensinamentos que podem iluminar nosso caminho e nos guiar na jornada rumo à autodisciplina e excelência pessoal. Então, vamos juntos em busca da evolução e construção da nossa melhor versão. Iniciando, temos 1. Compreenda o que está sob seu controle. Na jornada do autodomínio e crescimento pessoal, compreender o que está sob nosso controle é o primeiro passo para desenvolver a disciplina interior. Como sabiamente disse Epiteto, há coisas que estão sob nosso controle e coisas que não estão. Essa simples, porém profunda afirmação nos lembra da importância de discernir entre aquilo que podemos influenciar e aquilo que está além de nossa alçada. A disciplina não surge apenas da força de vontade, mas também da sabedoria em direcionar nossos esforços para aquilo que podemos verdadeiramente controlar. Ao reconhecermos que não podemos controlar eventos externos, opiniões alheias ou mesmo certos aspectos de nossa própria vida, liberamo-nos do peso da expectativa e da frustração. Em vez disso, concentramo-nos em cultivar o que está ao nosso alcance. Ao focalizarmos nossos esforços naquilo que podemos influenciar, descobrimos uma fonte inesgotável de poder e autonomia. Isso nos capacita a agir de forma proativa em relação às nossas metas e objetivos, em vez de sermos meramente reativos às circunstâncias externas. A compreensão clara de nossos limites nos permite investir nossa energia de maneira mais eficaz e construtiva. 2. Pratique a atenção plena. A atenção plena, conhecida também como mindfulness, é uma das chaves mestras para cultivar a disciplina interior e alcançar um estado de equilíbrio e controle sobre nossas vidas. Ao nos dedicarmos a permanecer presentes no momento presente, podemos observar nossos pensamentos e impulsos sem nos deixarmos levar por eles. Esta prática de estar consciente do aqui e agora nos oferece uma nova perspectiva sobre nossos padrões mentais e emocionais, permitindo-nos responder às situações com mais clareza e calma. A meditação é uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver a atenção plena. Ao reservarmos um tempo diário para nos sentarmos em silêncio e direcionarmos nossa atenção para a respiração ou para as sensações do corpo, treinamos nossa mente para permanecer focada e alerta. A prática regular da meditação não apenas acalma a mente agitada, mas também nos ajuda a cultivar uma maior autoconsciência e controle sobre nossas ações. Além da meditação formal, podemos incorporar a atenção plena em nossas atividades diárias. Ao realizarmos nossas tarefas cotidianas com consciência plena, estamos presentes em cada momento, plenamente engajados na experiência presente. Isso significa comer conscientemente, caminhar conscientemente e até mesmo realizar as tarefas domésticas com total atenção ao que estamos fazendo. Essa prática simples, porém profunda, nos ajuda a trazer mais presença e foco para nossas vidas, aumentando nossa capacidade de permanecer disciplinados e focados em nossos objetivos.
A atenção plena também nos ajuda a desenvolver uma maior autocontrole sobre nossas reações emocionais. Quando somos capazes de observar nossas emoções surgindo sem nos deixarmos levar por elas, ganhamos uma nova liberdade para escolher como responder a elas. Em vez de reagir impulsivamente a situações estressantes ou desafiadoras, podemos pausar, respirar fundo e escolher uma resposta mais consciente e equilibrada. 3. Estabeleça metas claras e alcançáveis. A disciplina é como uma árvore que floresce quando plantamos as sementes de metas claras e tangíveis em nossa jornada. Ao estabelecermos objetivos realistas e alcançáveis, fornecemos à disciplina o solo fértil de que precisa para crescer e prosperar. Esses objetivos nos fornecem uma bússola para orientar nossos esforços e manter o foco em nossos sonhos de longo prazo. Sêneca, o grande filósofo estoico, nos lembra com sabedoria: se um homem não sabe para qual porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Essa máxima atemporal nos recorda da importância fundamental de termos uma direção clara em nossas vidas. Quando estabelecemos metas específicas e tangíveis, criamos um mapa que nos guia na jornada em direção ao nosso destino desejado. Ao definir metas realistas, evitamos o desânimo e a frustração que vêm de objetivos inatingíveis. Em vez disso, nos capacitamos com a confiança de que podemos alcançar nossos objetivos, passo a passo, dia após dia. Essas metas nos dão um propósito claro e nos motivam a perseverar, mesmo diante dos desafios e obstáculos que inevitavelmente encontramos pelo caminho. Além disso, estabelecer metas nos ajuda a direcionar nossos esforços de forma eficaz. Ao concentrarmos nossa energia em objetivos específicos, evitamos dispersões e distrações que podem nos desviar do caminho. Mantemos o foco no que realmente importa e nos aproximamos cada vez mais de nossos sonhos e aspirações. 4. Cultive a perseverança. A disciplina é como uma chama que precisa ser constantemente alimentada pela perseverança e determinação. No caminho em direção aos nossos objetivos, encontraremos inevitavelmente obstáculos e adversidades que ameaçam apagar essa chama. No entanto, é precisamente nesses momentos de desafio que temos a oportunidade de mostrar nossa verdadeira força interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra com sabedoria que a adversidade é um trampolim para a virtude. Em outras palavras, são os momentos difíceis que nos oferecem a oportunidade de crescer e nos fortalecer. Quando enfrentamos os desafios com coragem e resiliência, transformamos os obstáculos em oportunidades de desenvolvimento pessoal e crescimento espiritual. A disciplina interior é forjada nos momentos de adversidade. É quando nos deparamos com obstáculos aparentemente insuperáveis que somos testados em nossa determinação e compromisso com nossos objetivos. É fácil manter a disciplina quando tudo está indo bem, mas é nos momentos difíceis que nossa verdadeira determinação é posta à prova. No entanto, é importante lembrar que a disciplina não é apenas sobre superar os obstáculos externos, mas também sobre superar os obstáculos internos. Muitas vezes, são nossos próprios medos, dúvidas e limitações autoimpostas que representam os maiores obstáculos em nosso caminho. Ao enfrentarmos esses desafios com coragem e resiliência, fortalecemos nossa disciplina interior e nos aproximamos cada vez mais de nossos objetivos. 5. Pratique o desapego. O desapego é como abrir as asas e voar para além das limitações autoimpostas que nos mantêm presos à busca incessante por resultados e validação externa. É uma virtude fundamental no caminho da disciplina, que nos permite encontrar uma verdadeira liberdade interior. Ao nos desapegarmos dos resultados de nossas ações, transcendemos a armadilha do medo do fracasso.
Muitas vezes, estamos tão preocupados com o que os outros pensarão de nós ou com o sucesso superficial que esquecemos o verdadeiro propósito por trás de nossas ações. Ao deixarmos de lado a necessidade de validação externa, somos livres para nos comprometermos com o processo em si, em vez de nos preocuparmos apenas com o resultado final. Concentrar-se no processo, não no resultado, é a chave para encontrar a liberdade que vem do desapego. Quando nos comprometemos totalmente com o que estamos fazendo, sem nos preocuparmos com o resultado final, encontramos uma paz interior que vai além das flutuações da vida. Somos capazes de nos entregar ao momento presente com total dedicação e entrega, sem expectativas ou exigências. O desapego nos permite viver de forma mais autêntica e significativa. Não estamos mais presos à necessidade de controlar cada aspecto de nossas vidas ou de buscar a aprovação dos outros para validar nossa existência. Em vez disso, somos livres para seguir o nosso próprio caminho, confiantes de que estamos no controle de nossas próprias vidas, independentemente do que o mundo exterior possa pensar. 6. Aprenda com seus erros. Os erros e fracassos são inevitáveis na jornada da disciplina, mas também são oportunidades valiosas de aprendizado e crescimento. Como nos ensina o filósofo estoico Epiteto, o erro é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Em vez de nos determos em nossos erros, devemos aprender com eles e continuar avançando com determinação renovada. 7. Cultive a autodisciplina diária. A autodisciplina é como um músculo que se fortalece com o tempo e a prática. Não é algo que se conquista da noite para o dia, mas sim uma habilidade que se desenvolve com compromisso e consistência ao longo do tempo. Ao comprometer-se com pequenos atos de autodisciplina diária, podemos pavimentar o caminho para uma vida mais plena e realizada. Pequenos atos de autodisciplina, como acordar cedo, exercitar-se regularmente ou dedicar tempo ao estudo e à reflexão, podem parecer insignificantes isoladamente, mas têm um impacto significativo quando praticados consistentemente ao longo do tempo. É através dessas pequenas ações que fortalecemos nossa disciplina interior e criamos uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Acordar cedo pode ser um desafio, especialmente quando a cama está quente e confortável, mas é um ato de autodisciplina que pode definir o tom para o resto do dia. Ao começar o dia cedo, temos mais tempo para nos dedicarmos às atividades que são importantes para nós e começamos o dia com uma sensação de realização e controle. Exercitar-se regularmente é outro exemplo poderoso de autodisciplina. Embora possa ser tentador pular um treino ou 2 vezes por semana, é através da consistência que vemos os verdadeiros benefícios para nossa saúde física e mental. Ao nos comprometermos a nos mover todos os dias, estamos investindo em nosso bem-estar a longo prazo. Dedicar tempo ao estudo e à reflexão também é essencial para o desenvolvimento da autodisciplina. Reserve um tempo todos os dias para aprender algo novo, ler um livro inspirador ou simplesmente meditar sobre seus objetivos e valores. É através desse autoconhecimento e crescimento pessoal que fortalecemos nossa disciplina interior e nos aproximamos cada vez mais de nossa melhor versão. 8. Enfrente seus medos. A disciplina requer coragem para enfrentar nossos medos e sair da nossa zona de conforto. Como nos lembra Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Ao confrontarmos nossos medos com bravura e determinação, expandimos nossos limites e descobrimos uma nova profundidade de força interior. 9. Pratique a gratidão. A gratidão é uma poderosa aliada na busca da disciplina interior.
Ao cultivarmos um coração grato e apreciarmos as bênçãos em nossas vidas, encontramos uma motivação renovada para perseverar em meio aos desafios. Pratique a gratidão diariamente, reconhecendo as pequenas coisas que trazem alegria e significado à sua vida. 10. Busque inspiração nos grandes mestres. Os grandes mestres estoicos, como Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, deixaram um legado valioso de sabedoria e inspiração para todos aqueles que buscam cultivar a disciplina interior. Suas palavras ressoam através dos séculos, oferecendo orientação e clareza em meio às complexidades da vida moderna. Ao estudarmos seus escritos e meditarmos sobre seus ensinamentos, encontramos uma fonte inesgotável de inspiração e sabedoria para aplicar em nossas próprias vidas. Epiteto, com sua ênfase na importância da aceitação e da virtude, nos lembra da importância de distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Suas palavras nos incentivam a abraçar as circunstâncias da vida como elas são e a cultivar uma mentalidade resiliente diante dos desafios que encontramos. Sêneca, com sua abordagem prática e direta, nos lembra da importância de vivermos de acordo com nossos princípios e valores, independentemente das pressões externas. Ele nos desafia a buscar a virtude em todas as nossas ações e a encontrar a verdadeira liberdade interior que vem do desapego aos resultados. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembra da importância de enfrentarmos a vida com coragem e serenidade, mesmo diante das adversidades. Suas meditações nos oferecem uma visão profunda sobre a natureza da existência humana e nos incentivam a cultivar uma atitude de aceitação e gratidão em relação à vida. Ao estudarmos os escritos desses grandes mestres estoicos e meditarmos sobre seus ensinamentos, somos inspirados a vivermos de acordo com os princípios da sabedoria, coragem, justiça e temperança. Encontramos orientação e clareza em meio à confusão e incerteza do mundo moderno e nos aproximamos cada vez mais da realização de nossa verdadeira natureza. 11. Não se esqueça do poder do amor. Por fim, lembre-se de que o amor é uma força transformadora que permeia todo o universo. É o elo que nos conecta uns aos outros e ao mundo ao nosso redor. Cultivar o amor por si mesmo, pelos outros e pela vida em geral é essencial para nutrir nossa alma e encontrar verdadeira plenitude. Epiteto, o sábio estoico, nos lembra com profundidade que só os deuses são capazes de amar e perdoar imediatamente. Essa afirmação nos convida a refletir sobre a natureza divina do amor e seu poder para transcender as limitações humanas. Embora possamos não ser capazes de amar e perdoar instantaneamente como os deuses, podemos nos esforçar para cultivar essas virtudes em nossas vidas diárias. Ao abraçarmos o amor como nossa guia, encontramos a motivação e a coragem necessárias para perseverar em nossa busca pela disciplina interior. O amor nos inspira a agir com compaixão, bondade e generosidade em todos os aspectos de nossas vidas. Ele nos capacita a superar os desafios e obstáculos com uma atitude de aceitação e gratidão, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Além disso, o amor por si mesmo é fundamental para nossa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Quando nos amamos verdadeiramente, somos capazes de cuidar de nós mesmos de maneira saudável e compassiva. Isso nos permite nutrir nossa mente, corpo e espírito, fortalecendo nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com resiliência e determinação. Caros amigos, espero que esses 11 segredos estoicos para ter disciplina tenham sido úteis e inspiradores para vocês. Que possam aplicá-los em suas vidas diárias e encontrar o caminho para uma disciplina mais profunda e significativa. E se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos. E agora,
Permitam-me fazer uma pergunta a vocês. Qual desses segredos ressoou mais forte em seus corações? E como vocês planejam implementá-lo em suas vidas? Reflitam sobre isso e permitam que os ensinamentos estoicos guiem seu caminho rumo à excelência e realização pessoal. Que a sabedoria continue sendo a sede que te move. Vamos em frente e busca da evolução mental.